Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Hoje, mais uma vez, ainda desfalcados, mas estou aqui eu, o Rafa e o Bruno, para conversarmos com vocês sobre o que achamos de Transformers, o lado oculto da Lua, ou Transformers 3. Então, vamos lá! Transformers 3, ou Transformers, o lado oculto da Lua, foi um filme lançado em 2011, que teve direção do Michael Bay e roteiro de Ehren Kruger, com Shia LaBeouf na volta do papel principal, e houve também a substituição da nossa querida Megan Fox, que tretou e moveu céus e terras contra o Michael Bay, e foi substituído então para o segundo filme. Há quem diga que pelo Steven Spielberg, que é um produtor desse filme, pela atriz Rosie Huntington-Whiteley, que, fun fact, é esposa do Jason Statham. Mas, voltando ao que interessa, o filme ele chegou a fazer ainda em 2011 uma bilheteria de 1 bilhão 124 milhões de dólares, tá? Prosseguindo e aumentando ainda mais o sucesso dos filmes Transformers, já que o primeiro e o segundo não chegaram à marca de 1 bilhão. Então, nesse terceiro filme, nós encontramos o nosso protagonista, que está longe do Bumblebee, e também, novamente, né, como já citei, sem a Mikaela. Não é citado exatamente o que foi que aconteceu, apenas que ela teria deixado ele, e o personagem estaria ali procurando um emprego, depois que os Transformers, eles passaram a fazer missões ali com aquela agência especial do governo que trabalha com eles, que foi montada ali no segundo filme. E aí o Sam Witwicky, ele meio que se afastou um pouco ali dos Transformers desse momento de ação. Até que nós descobrimos que no passado, isso é no início do filme, e eu acho isso muito bom, a corrida espacial teria ocorrido pelo fato de que haveria caído na Lua uma nave Transformers, dos Transformers que na época, óbvio, não se sabia que eram dos Transformers em si, apenas apenas uma forma de vida alienígena. Os Estados Unidos teriam então, através das missões para a Lua, recuperado algumas peças dessa nave, e além disso, quando o Optimus Prime ele fica sabendo da existência dessa nave, ele diz que essa nave teria sido enviada porque ela carregaria ali uma arma que ajudaria na salvação dos Autobots, na salvação do planeta deles, Cybertron, e que além disso ela teria sido comandada pelo antigo líder dos Autobots, o Sentinel Prime. Então ele vai até a Lua para ressuscitar o Sentinel Prime, e isso acaba tendo algumas consequências, alguns problemas para a Terra e para os Transformers, para os Autobots, obviamente. Bruno, o que tu tens a me dizer, cara? Quais são as tuas primeiras impressões em relação a Transformers 3? Como eu gosto da franquia, eu acho um filme muito bom. Mesmo que o roteiro seja um pouco furado, nessa questão de que no primeiro filme eles chegam por causa do cubo, aí eles já começam a buscar outras alternativas para continuar a história, dizendo que na Terra sempre tem alguma coisa enterrado e agora é na Lua, que é o lado escuro da Lua. Mas eu acho que encaixa ali, eu acho que dá pra passar o pano nessa parte. E o Sam, ele é o típico herói popular, aquele herói que a gente abraça, que é aquele cara que pode ter salvado o mundo, mas ele não ganha nada em troca em relação a isso, entendeu? Porque o cara salvou o mundo, mas continua pobre, né? Tipo, é o Peter Parker da vida. Então eu acho isso muito legal. Tirando a parte desse rompimento que ele teve com a Megan Fox, né? Que eu me esqueci qual é o papel que ela interpreta. Mas tirando a parte dele, porque não é muito explicado, só em uma parte ali do filme, e aquela comédia que o filme vai passando ali, dele tá num carro velho, porque um Bumblebee não tá ali perto dele, que eles têm que ele meio que foi deixado de lado pelos Transformers, né, pelos Autobots e pelo governo, pra ele voltar a ser um civil normal. Só que ele não quer isso, ele quer continuar meio que na ação ali. Então, em geral, assim, o filme é bom, mas um filme que é muito focado em que os Autobots, mesmo sendo minoria, são mais fortes, e os Decepticons, mesmo sendo uma ameaça, são fáceis de enfrentar, fáceis de derrotar, e o Megatron não é lá um vilão completo, sempre tem alguém mandando nele. Cara, eu confesso, e nós vamos gravar, né, ainda os episódios sobre Transformers 4 e 5, já falamos sobre o 1 e o 2, ainda temos Bumblebee também, mas assim, eu confesso que o terceiro filme é o meu preferido, todos assim, eu acho. Sinceramente, eu revendo agora, né, eu acabei gostando bastante do 3, cara.
Acho que ele consegue melhorar as coisas que Transformers tinha de bom, e ele dá uma leve equilibrada, uma leve ajeitada em algumas coisas que Transformers tem de ruim, né? Eu ainda mantenho críticas como: o filme é longo demais, muito longo, não tem nenhum motivo pra um filme de Transformers ter 2 horas e meia, cara, nenhum. E todos têm 2 horas e meia, assim, isso não faz o menor sentido pra mim, com exceção de Bumblebee, que é mais curto, né? Mas assim, além disso, ainda tem algumas piadas que não funcionam, tem uma cacetada, uma montanha de facilitações. Algumas questões, no entanto, como eu já citei, elas são um pouco ajeitadas. Por exemplo, mesmo a questão das piadas, eu não tenho mais a sensação, pelo menos nesse terceiro, que o filme ele para a história dele pra fazer piadas, entendeu? De modo geral. Ele insere essas piadas de acordo com que a história ela vai avançando. Sabe, isso pra mim acaba funcionando muito melhor. Além disso, eu acho que a personagem, por exemplo, da Rosie Huntington Whiteley, ela, claro, tá sempre com roupas extremamente apertadas, justas, provocantes, mas eu acho que o Michael Bay, ele acaba explorando muito menos o corpo dela aqui do que ele fazia, por exemplo, com a Megan Fox, que era um negócio ridiculamente absurdo. Fora que, pelo menos também, as roupas que ela usa, ainda meio que existe um contexto, porque ela é tipo uma secretária ali e tal. Tem toda a questão ali dela trabalhar pra um cara que é ricaço. A gente sabe que a galera... A gente sabe não, né? Mas pelo menos os filmes, eles criaram essa imagem pra gente que as mulheres que trabalham como secretárias ou que trabalham com essa galera mais rica, mais poderosa, principalmente no ramo de carros e colecionáveis e tal, colecionadores, né? Acabam usando essas roupas mais justas, mais sensuais, de certa forma. Então existe uma espécie de contexto ali e ela é um pouco menos explorada nesse sentido. Ainda que seja uma personagem que tem pouquíssimo pra fazer, assim, a gente continua não tendo basicamente personagens femininas significantes aqui em Transformers. Esse é um ponto que ele vai ser levemente remediado no quarto, mas mesmo assim não muito. Mas assim, dentro de todo esse contexto, falando agora da ação, né, da história principal, eu gosto da reinvenção. É uma safadeza, como eu gosto de chamar? É um pouco forçado, claro que é, mas assim, eu acho legal a forma como eles fazem aquele trabalho do tipo, e se a corrida espacial tivesse sido por outro motivo? O que assim, eu finalmente entenderia o porquê caralhos gastaram tanto dinheiro pra fazer a gente chegar na Lua, porque eu genuinamente nunca entendi isso na minha vida. Se tiver algum historiador aqui, ou algum cientista dessa área física e tal, que diga, nossa, mas teve diversos avanços, cara, tá falando besteira. Pô, por favor, me corrija e traga argumentos, porque eu realmente acho uma grande besteira a corrida espacial. Mas... Não, cara, como assim, bicho? Isso foi uma das maiores coisas, uma das maiores evoluções da nossa raça, porque a gente conseguiu ir pro espaço, mano. Mano, que se foda que a gente foi pro espaço. Tipo, eu acho que tem muito mais problemas pra gente resolver aqui na Terra do que fazer a gente chegar no espaço. Mas não tô feliz não, já vou avisando pra vocês. Tô nervoso, cara. Eu vou ficar muito agressivo na próxima. Inclusive, tem uma série muito boa, que é Lovecraft Country. E ela usa um texto que ele é meio que uma... Eu não sei se é uma poesia, se é uma música, mas é White Man on the Moon, algo assim. Que é basicamente, no período ali da corrida armamentista, também tinha um grande problema em relação à repressão racial nos Estados Unidos. Os negros, eles eram muito reprimidos, caçados, a violência contra eles era muito alta, etc e tal. Não vou me aprofundar muito porque não é o tema aqui e eu não sou estudante dessa área, né? Nunca estudei e me aprofundei nessa área. Mas eles eram muito reprimidos nessa época, tinha leis contra eles ainda, etc e tal. E aí, esse texto, Lovecraft Country traz muito bem, inserido na série, eles basicamente vão citando a um cara que escreveu, se eu não me engano, e ele vai citando sobre diversos problemas que os negros estavam passando nos Estados Unidos na época, né? E ele cita cada uma das coisas e fala assim, pô, mas pelo menos a gente chegou na Lua, né? Pô, a gente tá passando fome nos Estados Unidos, mas pelo menos a gente chegou na Lua, né? E aí, tipo, ele vai fazendo essas citações ao longo do texto inteiro, que pra mim resume completamente a minha opinião. Então, claro, não só falando da questão racial, mas de diversas coisas. Foi uma tonelada de dinheiro gasto, sabe? Que eu não consigo nem mensurar pra fazer a gente chegar na Lua e, tipo, pra quê? Entendeu? A única coisa que eu reconheço que veio disso foi o fato de que muitas e muitas tecnologias não só foram desenvolvidas nesse período, mas elas tiveram suas plataformas a partir das quais serem desenvolvidas depois por causa da corrida armamentista. Acabou que houve um boom de tecnologia a partir disso, que foi muito significativo para as décadas e para os anos seguintes, inclusive nos quais a gente vive hoje, né? Mas a corrida em si, cara, eu acho completamente nada a ver, assim. Eu acho, sinceramente, a existência, o fato dessa busca pra você chegar na Lua completamente vazia.
Mas fechando esse parêntese gigante que eu acabei de abrir aqui, essa discussão histórica, digamos assim, voltando pro filme, eu acho legal essa ressignificada que eles dão nessa corrida espacial e do fato de ter caído uma nave lá, etc. Claro, fica aquela coisa tipo assim, mano, 2 filmes atrás ninguém citou isso, sabe? Toda vez parece que surge uma coisa nova que ninguém tinha citado, mas beleza, a gente ignora, a gente aceita, eu acho que dá pra passar. E aqui, como foi meio que a primeira vez que eles fizeram um retcon tão grande, eu ainda aceitei mais de boa. E aí, a partir disso, eu acho que a interação, por exemplo, a relação do Sam com a Carly, que é a sua nova namorada ali, é muito melhor, eu acho muito mais legal do que a relação que ele tinha com a Mikaela, não a relação amorosa em si, mas tipo a troca dos personagens, a forma como eles são, como o namoro deles é desenvolvido, né, é colocado ali em tela, porque eu acho que tem muito menos frescura, sabe? Os personagens eles já são adultos e aí não tem mais muita aquelas frescurinha de adolescente, muita piadinha nada a ver, muita cena única e exclusivamente pra ressaltar o corpo da Megan Fox, como tinha nos outros filmes, isso não tem aqui. E eu acho que o filme ganha, porque parece que ele ganha em ritmo. A mesma coisa os pais dele, eu acho que eles são um pouco melhor inseridos aqui, eles não têm tanto tempo de tela, então o filme não fica travado com eles e tal. Além disso, as cenas de ação, elas são muito bacanas, cara. A cena do prédio, que eles estão lá dentro e tal, que tem todo... O prédio vai cair, não vai cair, eles têm que correr de um lado pro outro. Eu acho muito foda alguns conceitos ali, o conceito do Dead Watch, algo assim o nome do personagem, que é um vilão, né, que é um dos Decepticons, ele tem aquela espécie de minhoca gigante, sei lá que porcaria é aquela, e que fica caçando os personagens e tal. Cara, eu acho tudo isso muito legal, cara, divertidaço, assim. Claro, tem toda a questão do plano deles ali, dos Autobots, que eles fingem que eles foram embora, aí pros Decepticons acharem que eles estavam no comando. Tem toda uma questão ali também do quão rápido os Estados Unidos aceita, entra na onda ali dos Decepticons, porque o Sentinel Prime se revela, né, um traidor, que era óbvio, assim, acho que no mesmo momento que eles salvam ele, eu fiquei assim, beleza, esse cara é um traidor. Aí quando ele se revela um traidor, que aí ele manda uma mensagem pro chefe da Terra, olha, a gente só quer pegar umas coisas aqui de vocês, mas ó, pô, é de boa, deixa a gente pegar, quando a gente terminar de pegar o que a gente quer pegar, a gente libera vocês, entendeu? É só vocês ficarem na miúda e entregarem os Autobots pra gente que fica tudo certo. E aí, os caras acreditam, óbvio, assim, afinal, por que não, né? Acreditar num traidor que é de uma raça alienígena e um robô gigante que pode matar a gente. Assim, não vejo por que desconfiar deles. E aí, eles simplesmente mandam os Autobots num foguete, aí explode o foguete, e o pessoal, oh meu Deus, os Autobots morreram. E nossa, né? Quem diria que eles não morreram? E aí tem toda uma história tipo, não, porque a gente se escondeu ali numa parte do foguete que se destacou primeiro. E aí por isso a gente não explodiu. Todas essas questõezinhas, cara, elas são, assim, frágeis. Elas são extremamente frágeis, mas eu acho que o que reveste elas é legal. Eu gosto dessa relaçãozinha dos personagens, como eu falei, acho que a comédia funciona um pouco melhor. Eu gosto, por exemplo, da participação dos militares. Eu acho que os militares, eles têm uma participação mais interessante quando eles entram na ação. Não parece que eles só ficam dando tiro a esmo, parece que eles têm armas mais significativas para lutar contra os Decepticons. E além disso, eu acho que tem também um trabalho ali, táticas, né? Tem uma hora que eles falam assim, não, a gente precisa atirar nos olhos primeiro, aí quando a gente atirar nos olhos, a gente vai e destrói as pernas deles. E, inclusive, essa mesma tática da recuperada no 5º filme, tem uma cena parecida também. E eu acho legal essa tática que eles criam ali no meio do filme. Tem uma cena também do Optimus voltando, que é épica, dele entrando, deslizando, matando todo mundo com a espada, que é foda pra caralho aquela cena. Então, enfim, cara, o filme, ele me animou, de verdade, assim, tipo, bem como o segundo, eu acho que ele é um filme que funciona mais legal, apesar, eu acho que ele é ainda um pouco melhor do que o segundo, mas já dando a minha nota, eu acho que eu deixo ele com o mesmo 7,5 do segundo, ainda que eu ache ele um nível acima, assim, justamente porque é facilitação demais pra minha cabeça, justificativa bosta demais pra minha cabeça, então eu não consigo deixar, me permitir dar uma nota 8. Mas a nota 7,5 eu acho que vale pra Transformers 3, ele é um ótimo divertimento, de verdade. Podia ter uns 20 minutos a menos, uma polida no roteiro e tal, mas de modo geral acho que funciona como essa diversão escapista, assim, leve, e eu acho que é uma boa adição à franquia, cara, de verdade. Eu acho que, pra mim, como eu já citei, acaba sendo o melhor da franquia. Cara, tipo, esse filme, ele tem as conclusões dele, né, que são aquela questão do Sentinel com o Prime, que também, como eu sempre falo, o problema desses filmes do Transformers é que, literalmente, ele tem
um desenrolar muito grande, ele tem muito tempo de tela, né, como tu falou, que é 2 horas e meia em média, e as conclusões dele são muito rápidas, tipo, não tem aquela batalha contra o boss final, né, como a gente diz, e demora um pouco, não é rápido, aquele negócio de tu piscar, tu pescar assim, tu perde a luta final, acaba num tiro, num soco, numa espadada e acaba. Mas assim, o filme ele melhora na sua ação, ele melhora nos efeitos especiais e é um ótimo filme, cara. É um filme divertido no geral pra quem gosta de ação, pra quem gosta de ver robôs gigantes lutando um contra o outro, aquela parte ali em que a cidade é dizimada, tem ali uns defeitos que eu não sei se tu notou, Rafa, mas assim, eu tava até vendo o filme e rindo dessas cenas, porque pô, tem uma hora ali que do nada os caras estão sendo perseguidos, a cidade tá em destruição e tem gente trabalhando no escritório. Que porra de chefe é esse, mano? Que porra de escritório é esse? O mundo tá acabando ali e os caras vão trabalhar, mano. Os Estados Unidos é tão capitalista assim nesse ponto. Que porra é essa, velho? Quando eu vi os caras, tipo, num ponto de ônibus esperando o ônibus, ou então os caras dirigindo o carro normalmente, como se o mundo não estivesse acabando, como se aquela cidade não tivesse sido dominada. Eu acho que isso foi um erro no roteiro, muito safado, sabe, como tu fala. Mas, assim, de resto, o filme é muito bom, no geral. Eu vou dar uma nota 8 pela diversão, entendeu? Pelo que esse filme me faz rir e pelas emoções da ação, por ser um final de um arco ali do Sam, mesmo que não tenha tido um final concreto ali pra ele, tipo, não botaram aquele feliz pra sempre, mas pelo menos deram um finalzinho melhor pra ele ali. Pode continuar. Cara, e assim, tipo, essa questão das pessoas estarem trabalhando é uma coisa que, trazendo pra nossa vida real, né, ali na guerra da Ucrânia contra a Rússia, eu lembro que eu tava eu tava lendo alguma coisa, eu acho que relacionada a efeitos especiais e tal, e eu descobri que tinha uma galera que tava trabalhando nos efeitos especiais de algum filme e era uma empresa da Ucrânia, e a galera continuou trabalhando pra finalizar. Quando eclodiu a guerra, eu falei, gente, cara, o país de vocês está em guerra, a cidade de vocês está sendo bombardeada. Por que caralho vocês estão fazendo os efeitos especiais de um filme, mano? Pelo amor de Deus, vão embora, foge daí, cara. Sério, assim, tipo, graças a Deus, cara, a gente mora no Brasil, assim, e a gente nunca passou por isso. A gente vive uma, digamos, guerra urbana, né? De bandido e polícia e tal, mas a gente não vive esse cenário de guerra na sua concepção mais conhecida, né? Nesse cenário realmente de destruição. Porque eu não consigo entender, sinceramente, cara, assim, umas coisas. Esses dias, por exemplo, eu vi também na Ucrânia também umas crianças fugindo, saindo da escola, assim, tipo, elas saindo correndo da escola porque tava sob ameaça de bombardeio. Eu fiquei, tipo, cara, como é que as pessoas estão indo pra escola na Ucrânia, cara? Tipo, o país tá em guerra, sabe, assim. É muito bizarro, eu não consigo conceber esse cenário. Mas, dentro do filme, realmente é muito mais bizarro, porque não é que só tá em guerra, é que, tipo, a cidade, e, tipo, especificamente tá sendo atacada e tomada por robôs gigantes. Tipo, não, bora trabalhar, né? Porque... cara. Daqui a pouco o exército passa aí, explode eles, entendeu? Se a gente faltar hoje é que é o problema. Os caras no ponto de ônibus, assim, sabe? Esperando o ônibus vir e tal. Mano, é muito bizarro essa cena, mas não tira o mérito do filme ser bom. Não, cara, é assim, falou, inclusive, acho que um ponto que eu quero trazer é sobre a questão dos personagens, né? A gente falou sobre isso já quando a gente falou sobre os primeiros filmes, que eu acho que, assim, o que me incomoda é que os personagens humanos, eles não têm, não é que eles têm um desenvolvimento, mas assim, tem alguma coisa de história ali, algum resquício, alguma leve pincelada de história pra eles. Já os personagens robôs, cara, assim, eles só são robôs, né, basicamente. Tipo, o que eles têm ali tipo, tem os Autobots, que são, entre aspas, os bonzinhos, os Decepticons, que são, entre aspas, os vilões, e é basicamente isso, assim, tipo, tem pouca coisa, sabe, assim, de substância pra eles. E eu tô falando isso principalmente porque tu trouxeste o Megatron. Acho que é um vilão que a gente já tinha citado, mas tu trouxe esse comentário também primeiro, que é um vilão que não é aproveitado, na verdade, né, cara? Ele existe como aquela figura, digamos, do mal, e líder ali, que líder dos Decepticons, que desencadeia, né, as histórias, digamos assim, que desencadeia aqueles conflitos. Cara, como vilão em si, assim, velho, ele basicamente não tem desenvolvimento. E outra, cada filme é uma motivação diferente, né? No primeiro filme ele está atrás do cubo. Aí, por quê? É porque, nossa, ele quer meio que, sei lá, dominar o mundo, digamos. Quer transformar o mundo, a planeta Terra todo, sei lá, em Cybertron. Aí no segundo, ele já tá atrás daquela centelha lá, porque nem lembro mais por quê. Aí no terceiro, agora, na verdade,
ele tá atrás de umas armas, uma espécie de armas lá, que abre um portal, e aí esse portal vai trazer Cybertron pra Terra, e aí, na verdade, não querem mais destruir a Terra, querem escravizar os humanos. E tipo assim, cara, é toda hora uma mudança, sabe? Assim, uma motivação diferente. Porque, gente, decide por quê, entendeu? Tu vai ficar mudando a porcaria da motivação do cara toda hora, sabe? Assim, só pra ter uma história nova, pra eles se degladiarem, entendeu? Fica uma hora que se torna chato, cara, assim, de verdade. Eu acho eles muito mal aproveitados nesse sentido. O problema é que na Terra sempre tem alguma coisa que os Decepticons e os vilões precisam pra destruir a humanidade, entendeu? Ou pra reconstruir o planeta deles. Do nada, tem uma centelha, ou tem o cubo, ou tem a matéria-prima. É alguma coisa que tem aqui na Terra que eles precisam. E sempre tá aqui na Terra. Não tem outros planetas por aí, é só a Terra. Só existe 2 planetas no universo com vida. Vida ciente, né? Vida inteligente, que é a Terra e Cybertron. Pois é, mano, sabe? Essas coisas assim, elas acabam incomodando. Não tem como deixar passar batido, entendeu? Mas como tu falaste, continua sendo um filme divertido. A questão é só que tu tens que ignorar essas coisas, essas questões, não ligar muito pra história realmente, porque o fiapo de história que eles contam aqui, cara, é basicamente realmente pra ligar uma cena de ação à outra. Só que de uma forma realmente que eu acho muito frágil. De verdade, eu acho muito frágil. Ainda que tenha um ou outro momento inspirado ali, como eu falei, como eu acho legal a questão deles reinventarem a corrida espacial e tal, mas eu acho que acaba sendo muito frágil. Mas enfim, no final das contas, acredito... Tu achas que é o melhor filme da franquia? Na tua opinião também? Ou tu acha que tem outro que é melhor? Cara, eu não sei te falar se é o melhor. Eu acho que não dá pra me comparar se é o melhor ou não, cara. Porque eu gosto dos outros também, mas são mais pela ação, por toda aquela tecnologia, por ter um roteiro, entre aspas, melhorzinho, por ter uma ação melhor, pelos efeitos especiais. Então eu sou muito preso à franquia dos Transformers pela ação e pelos efeitos especiais. Então, tipo, o 4º e o 5º, eles são muito bons nisso também. Eu acho que o que eu menos gosto é o Bumblebee, porque ele é um pouco mais infantil ali, entendeu? Esses eles têm uma pegada mais séria e tal. Então, não sei dizer, mas eu acho que tá ali no top 3, sim, dos melhores filmes. Falando em robô, inclusive, agora assim, um último comentário. Tu reparou que eles basicamente somem com os Decepticons, né? Porque, tipo assim, primeiro eles falam assim, nossa, tá vindo... Primeiro que os Decepticons, eles surgem do chão da lua, cara. Não sei se tu lembra dessa cena, mas misericórdia, velho. Tipo, de onde saiu tanto Decepticon? Tinha nave embaixo da lua. Tinha Decepticon saindo pelo latrão, sei lá como é que chama. Da lua, assim, do nada. E eles só acordam, eles só ressurgem na hora que abre o portal. Mas que enquanto não abre o portal, fala assim, não, vou sair voando, entendeu? Daqui pra lá, pra terra, muito longe. Deixa abrir o portal, entendeu? Que aí eu corro lá, saca? Assim, do mesmo jeito que eles chegam, eles somem, né? Também, assim, porque... Pra onde foi? É isso que eu não entendo. Que chegaram? Porque, tipo assim, nesse filme, quando é pra eles meio que ressuscitarem o Sentinel, ele precisa usar a centelha e tal. Mas os outros sempre te contavam o quê? Tava só tirando um cochilo? Não tinha que ter alguma coisa ali pra ativar eles e tal? Poder do cubo, alguma coisa assim. Então tem uns furinhos de roteiro, assim, nos filmes que a gente fica pensando. Mas não é que eles somem, cara. É porque a gente vê aí que no 4º filme, né, que a gente já não tem mais o nosso protagonista, que é o Sam, a humanidade meio que entra em guerra com ele e já tratam tanto os Autobots quanto os Decepticons como uma ameaça. Então o objetivo deles é destruir todos. Então acho que a humanidade sai destruindo tanto os Decepticons como os Autobots. Então eles meio que ficam escondidos e são destruídos. Bom, é isso que nós tínhamos pra falar sobre Transformers 3, O Lado Oculto da Lua. Esperamos que tenham gostado e fiquem ligados, porque nos próximos dias estarão saindo aí os episódios sobre Transformers 4 e Transformers 5. Então não percam, nos sigam aí nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, no Instagram, estamos em todos os locais como Triângulo Nerd Podcast. Continuem nos acompanhando, curtam nossos vídeos, nossos episódios, comentem, nos sigam para ficarem ligados e quando saírem episódios novos. E é isso, um grande abraço e até a próxima. É isso aí, galera. Um beijão pra todo mundo, até a próxima. Isso é tudo, pessoal.